Olá, boa noite. Vamos para a nossa live aqui, começando a semana, com um tema bem diferente, né? Eu sei que a gente está preocupado, todo mundo só ouvindo sobre o Covid, a pandemia, as internações, né? A situação piorando. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que também é muito preocupante, porque quando a gente pensa que o país entra nesse momento, né? Cidades entrando, estados em lockdown, a economia, as coisas fechando. Eu postei um vídeo aqui da Casa Alberto que está fechando em Ipanema depois de mais de 40 anos. E a gente, quando pensa nisso, a gente pensa em milhares dos empregos que estão indo embora, né? Nas pessoas que ficam sem poder comprar. E ao mesmo tempo tem a questão da pandemia e a gente entende que é um momento para se proteger, para dar chance aos hospitais, para que eles possam trabalhar e absorver aquela quantidade de pessoas que está ficando doente com essas novas cepas. Eu já fiz aqui várias lives sobre isso, vocês sabem. Mas hoje a gente vai falar sobre um outro assunto também que vem junto com todas essas preocupações, porque desemprego, a gente sabe que é um dos fatores que aumenta a violência, né? E como é que anda a questão da justiça criminal no nosso país? Eu fiz assim várias questões que eu comecei a pensar. Quem vai preso nesse país, né? Quem fica preso nesse país, né? E o que é, por exemplo, dentro da pandemia? As mulheres, né? A violência doméstica também existe, né? Tem também as últimas determinações, a gente viu as decisões da Lava Jato, do ministro Fachin. Como é que fica tudo isso? Às vezes eu vejo que as pessoas me falam assim, mandam mensagem, eu recebo também muitos vídeos falando, nossa, mas o que é isso? Como é que funciona a justiça brasileira e a justiça criminal, né? Então, para falar sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês um advogado criminalista, talentosíssimo, Maurício Dieter. Ele é professor doutor em criminologia e direito penal da graduação e pós-graduação da USP. E ele mora em Curitiba, a terra também onde começou a Lava Jato. E ele está aqui, nós vamos chamar aqui o Dieter para conversar com a gente, para dar esse panorama do que é o Brasil, né? Estou chamando, já chamei, vamos ver se ele entra, se a gente não tem aqueles problemas, né? Vocês sabem como é que é. Ah, o Dieter está aqui. Oi, Dieter! Tudo bem, Márcia, como vai? Tudo bom? Você sabe que às vezes isso aí é sempre um estressezinho, você vai entrar, não vai entrar, mas que bom que você entrou super rápido. Prazer enorme estar aqui com você, Dieter. Imagina, eu que agradeço, Márcia. Muito obrigado pelo convite, né, pela oportunidade. Eu fiquei encantado com o teu esforço em poder convocar a classe médica, né, para falar sobre as questões pandêmicas, né? Acho que você cumpriu nisso um trabalho excepcional de utilidade pública, né, de manter as pessoas com informação de boa qualidade, mas também existem outros assuntos, né? Enquanto a vida lá fora parece mais ou menos paralisada pela pandemia, existem outros assuntos que interessam ao futuro do nosso país. E eu não tenho dúvida que a questão criminal, né, compreendida não só como sistema de justiça criminal, mas principalmente o sistema penitenciário, são questões de primeira ordem, né? Eu sempre considero, e acho que isso é um bom ponto de partida, que o sistema carcerário hoje é a questão humanitária fundamental do país, pelo menos em relação a crimes contra a humanidade, né? Veja, é evidente que o povo brasileiro sofre carências, né, mazelas, por falta de emprego, falta de saúde, falta de educação, mas se você pensa em crimes praticados pelo Estado, no sentido de sofrimento imposto pela autoridade pública, eu não tenho dúvida que o sistema carcerário é o grande crime contra a humanidade em curso no país. Olha, eu quero dizer para você que eu já fiz um documentário no início dos anos 2000, na Carandiru Feminina. E foi uma coisa assim muito impressionante para mim entrar lá. Eu fiquei 3 dias filmando lá no Carandiru Feminino e a gente via o Carandiru masculino dali, né? Foi antes de terminar o Carandiru. E o que mais me impressionou lá foi a quantidade de mulheres que estavam lá por crimes tipo assim, mula de traficante de droga, né? Elas têm um namorado, um companheiro que pede, elas vão e estão presas. Não eram tantas mulheres assim com crimes passionais, era mais furto, roubo, mas basicamente mula de traficante de droga. Aquilo me deu uma sensação assim de uma impotência, porque essas mulheres, coitadas, elas ficavam muito sem opções, né? E acabavam se transformando
nessas pessoas que carregavam as drogas, né? E eram abandonadas. Muitas ali abandonadas, não tinham mais família, senhoras idosas, todas ali na mesma situação. Quer dizer, para a mulher ainda tem essa situação que ela, às vezes, ela não faz um crime violento, mas ela está presa ali porque fez um contrabando de droga e fica ali anos e anos, né, Dieter? Não, sem dúvida. O encarceramento feminino ele tem dramas muito particulares, né? Envolvem a própria condição feminina, o abandono que existe da mulher presa, né? Que não recebe visitas com tanta frequência quanto os homens. A questão da maternidade no cárcere, em si, um drama muito grave, né? Embora a jurisprudência recentemente tenha dado significativo avanço em permitir, né, que as mães cuidem dos seus filhos fora do ambiente prisional até, pelo menos, o fim da infância. Mas o que você menciona, assim, faz muito sentido também para a população masculina, tá? Porque no caso das mulas, que são mulheres que são vítimas duas vezes, né? Vítimas porque exploradas pelo tráfico e vítimas porque sofrem as consequências de um tipo de política de repressão ao tráfico varejista de drogas, também é interessante notar na população penitenciária masculina, porque existe, Márcia, você tem razão, uma associação no senso comum entre crimes violentos e masculinidade, ou população penitenciária masculina. Mas isso não é verdade, não. Se você pegar a maior parte da população penitenciária masculina, ela está presa por crimes que não envolvem nem violência, nem grave ameaça. Praticamente metade dos presos hoje estão presos ou por furto, que é a subtração sem violência, né? Alguém te rouba, né, uma linguagem, enfim, normal, um celular, uma carteira, e você não se dá conta, né? Então é furto, não é roubo, não existe uma arma apontada para você, não existe uma faca na sua direção, não existe uma agressão que te mobilize. A pessoa simplesmente subtraiu aquilo e depois foi identificada, né? Então, certamente dá para pensar em soluções mais inteligentes do que prender alguém que pratica isso, uma vez identificado e até, de repente, restituída a coisa. Então, 24%, mais ou menos, da população penitenciária masculina é por furto, né? E o furto, em regra, não leva à prisão. Mas como a maior parte desses casos são de reincidentes e de furtos de baixo valor, eles acabam lotando as penitenciárias. E outro crime que não envolve violência ou grave ameaça, e é interessante que eu vou dizer isso, e a reação das pessoas pode não ser imediatamente de perceber isso, é o caso de tráfico de drogas. O comércio varejista de drogas em si não é um fato violento, né? Ele é um negócio jurídico quase perfeito, porque você quer comprar, eu quero vender, então existe acordo entre as partes, diferente do caso furto, né? Que você não quer ser subtraído. A violência das drogas não é pelo comércio das drogas, é pela repressão às drogas. Porque as drogas são ilícitas, você é obrigado a comprar num lugar clandestino, sem controle sanitário, não existe como cobrar a dívida da droga num tribunal, né, num juizado de pequenas causas, então a cobrança se torna violenta, porque é um comércio altamente lucrativo, isso envolve corrupção da polícia e, portanto, criação de espaços de proteção. Então, se a gente pegar, né, furto e tráfico de drogas, que são mais da metade da população carcerária, a gente já aliviaria o drama penitenciário pela metade, tratando apenas de fatos sem violência ou grave ameaça. E só para ter uma ideia disso, né? Os outros 24%, que são o terceiro crime que mais condena, é roubo, mas daí roubo, sim, envolve violência ou grave ameaça. Embora seja um pouco discutível isso, porque no Brasil, por exemplo, se eu colocar o meu dedo embaixo do paletó e ameaçar alguém, isso se entende como roubo, porque a vítima se sente ameaçada, embora objetivamente... Independente da pessoa ter arma ou não? Isso, independente da pessoa ter arma ou não, a ameaça que você faz para roubar, né, se eu disser, eu tenho uma arma, me dá tua bolsa, isso para a jurisprudência do Brasil já caracteriza roubo. Entre nós, né, os professores, não existe consenso em relação a isso. Porque por mais que eu atire com o meu dedo, eu não tenho como te machucar com essa ameaça. Então, não existe risco objetivo para o bem jurídico vida ou integridade física, embora a vítima sinta essa ameaça, né? Então, tem boa parte dos roubos que a gente poderia também considerar que não envolvem violência ou grave ameaça precisamente. Mas em termos de homicídio, que por si é o crime mais grave que existe, claro, o total da população penitenciária é apenas 11%. Então, 11% só? Mas é 11% porque não foram presos, não encontraram, ou porque não os outros crimes estão ali muito, como é que se diz, superpopulando as penitenciárias? Acho essa uma questão interessantíssima, porque é um pouco causa e efeito, né? Porque a polícia passa tanto tempo investigando crime patrimonial, reprimindo o tráfico,
ela não tem contingente ou recurso para investigar o homicídio, né? Então, uma fração muito pequena dos homicídios que acontecem tem o autor identificado, tem um processo que vai a júri e tem uma condenação. Para você ter uma ideia, Márcia, por exemplo, se quem pratica o homicídio, né, por exemplo, um dos casos trágicos em que a polícia no Rio de Janeiro, especialmente, já matou crianças, né, naquela guerra ao tráfico, se o autor do homicídio é um policial, a chance dele ser identificado e julgado é muito pequena, né? Nem mesmo o exame adequado pela criminalística, né, da perícia forense para identificar as causas do crime vai ser realizado. Então, veja como as coisas estão conectadas. É pequena a quantidade de homicidas presos, mas ela é pequena porque a gente se dedica a questões criminais que não exigiriam, talvez, a violência de enjaular um ser humano, a gente acaba, né, perdendo os recursos escassos que a gente tem para poder enfrentar o problema do crime. Pois é, mas o que as pessoas ficam pensando é se, mas então como é que eu vou punir aquela pessoa que cometeu um crime? Tudo bem, não foi um homicídio, não foi um roubo, mas ele furtou, ele pode ter batido, ele pode ter feito um outro tipo de violência, certamente, porque você foi roubada do que é seu. Né? Uma coisa que a gente vê muito nos filmes americanos, né, o Dieter, é o tal trabalho comunitário. Tá lá, a pessoa vai lá, vai ter que limpar o colégio, o hospital, papapá. Por que o Brasil não tem mais essa mentalidade de trabalho comunitário para justamente botar essas pessoas que fizeram pequenos furtos fazendo? Eu acho que é uma prioridade no sistema carcerário, né? O Brasil não tem um programa de política criminal, Márcia. Ele tem um programa de política penal. Ele só consegue responder ao problema do crime pensando em mais crimes e mais penas. Quando, já pelo desastre humanitário que é e pela ineficiência desse sistema, a gente deveria estar pensando em um conjunto amplo de estratégias para, mais do que reprimir o crime, preveni-lo, né? Agora, quando se trata de atribuir responsabilidade a uma pessoa adulta pelo que ela fez no abuso da sua liberdade, já existem assim, inúmeras estratégias dentro do próprio sistema penal e a prestação de serviço à comunidade é uma delas. Ela, entretanto, não é suficientemente elaborada, né? O Brasil é muito pródigo em construir penitenciárias ou superlotá-las, mas ele tem pouca preocupação em criar um sistema de aproveitamento, às vezes, inclusive, de uma força de trabalho ociosa das pessoas que são presas, para gerar um valor positivo na própria vida delas. Por exemplo, se nós mobilizássemos pessoas que foram condenadas por crimes sem violência ou grave ameaça, eu diria que especialmente por tráfico de drogas, porque aqui é o ponto central, é o ponto mais grave dessa discussão, a gente poderia realizar uma série, por exemplo, de benfeitorias nos países mais pobres, com simultânea capacitação dessas pessoas. E a possibilidade de fazer pela comunidade algo melhor, junto com a capacitação, envolve tanto dar a essa pessoa a condição de sobrevivência no futuro, porque se é difícil conseguir um trabalho, um emprego, imagine com antecedentes criminais, ao mesmo tempo em que você trabalha no sentido de responsabilidade pela vida do outro, que é um critério fundamental para atribuir responsabilidade. Veja, eu quero diferenciar bem esses dois aspectos. Uma coisa é você atribuir pena. Pena é o sofrimento obrigatório, é infligir mal a alguém. Isso nem sempre vai ter um fim didático. Não é todo mundo que vai aprender com a dor. Não, até porque as nossas prisões estão longe de fazer esse aprendizado, né? De pessoas saírem melhor. Assim, é verdade, as nossas não são exemplo nenhum. Mas a experiência prisional no mundo, né? E é interessante notar isso, a prisão é uma estratégia de controle social quase universal. Não importa se é um país socialista, dependente, subdesenvolvido ou desenvolvido, todos eles adotam a prisão, mas mesmo as melhores prisões do mundo também não conseguem ressocializar, né? Então não é um fracasso brasileiro, é um fracasso mais ou menos universal. Só para ter ideia desse debate, mas em 1976, um teórico estadunidense chamado Robert Martinson visitou uma série de presídios nos Estados Unidos. E ele escreveu um artigo, que é a conclusão de 6 anos de pesquisa, que ficou conhecido pelo subtítulo, né? Nothing Works, nada funciona. O Robert Martinson apontava que, gastando muito dinheiro com psicólogos, pedagogos, assistência social na prisão, ou gastando quase nada, o efeito era praticamente o mesmo. Os índices de reincidência eram muito elevados. Então, pensar uma estratégia fora da prisão, e esse é um debate muito interessante com a sociedade, né? Porque dizem que nós, os professores críticos,
somos idealistas, né? Somos utópicos. E parece, né, reproduzindo aqui uma fala do professor Nilo Batista, que na verdade quem é utópico é quem acha que esse sistema vai funcionar depois de 200 anos de fracasso. Né? Pois é, como se a gente e despejando na sociedade pessoas que saem da prisão pior do que entraram. Quer dizer, a gente ouve muito assim, mas agora no Brasil eles têm direito, eles ganham um salário, eles têm direito como é que se diz, a visita íntima, e às vezes quem morreu, quem foi prejudicado, fica pior. Então, existe um não entendimento de nada disso, né, Dieter? As pessoas acham que as pessoas presas estão tendo uma vantagem e quem sofreu o crime não está tendo nenhuma vantagem. Olha, assim, você conheceu uma penitenciária, né? Não, eu conheci, eu vi o que é. É inacreditável pensar que, assim, que possa ser alguma vantagem, né, de entrar, mas não só no sistema penitenciário. Aliás, eu diria, pior do que o sistema penitenciário. Não é vantagem de entrar, é que eles ganhariam, custaria para a sociedade manter aquele indivíduo que fez um crime e, às vezes, a pessoa que sofreu o crime está mais desamparada do que ele. Olha, em regra, tá? Se a gente pegar a distribuição das pessoas que são condenadas por crimes de que são vítimas, é muito difícil que essa relação se concretize, tá? De que a situação de que alguém seja apanhado pelo sistema criminal esteja em posição de vantagem em relação à vítima. Mas já a gente ouve isso, né, Dieter? Não, já vi acontecer, mas assim, é muito raro. E sabe o que é engraçado, Marcelo? Porque isso tem muito a ver com a representação do crime no imaginário popular, não só pelos meios de comunicação, mas também pela literatura, pelo cinema. Porque quando você tem um caso muito grave de injustiça, que envolva vitimização violenta e pouca responsabilidade penal, esses casos sempre ocupam as manchetes, a primeira linha de reflexão. Então, na cabeça das pessoas pode vir a ideia de que o Brasil é o país da impunidade. Mas a gente nunca puniu tanto na nossa história. A gente nunca prendeu tanto na nossa história. O Brasil é o país que mais prende no mundo. Ele não tem ainda a maior população penitenciária, mas ele vai chegar lá. A gente nunca prendeu tanto. E olha que engraçado, Márcia, o índice de crescimento da população prisional no Brasil não tem a ver com desigualdade social. Ele é uma opção política. Curiosamente, se você pegar em geral, houve um aumento de renda das pessoas durante os governos do Partido dos Trabalhadores, principalmente do segundo mandato do Lula, certo? Quando o Brasil chegou a ter menos de 5% de desemprego. Uma pessoa pensaria, bom, o crime é produto do desemprego, portanto, a gente deveria ter poucos presos nesse período. Não foi o que aconteceu. O aumento da população prisional, aquilo que a gente chama de encarceramento em massa, coincidiu com o período em que o Brasil mais tinha gente empregada. Bom, então, prender... Diga. Não, então, qual é o senso que a gente pode fazer disso tudo? Se quando tem mais emprego ainda aumenta a população carcerária, então agora que está tendo um problema gravíssimo, vai acontecer o quê, Dieter? Olha, o que fica demonstrado aqui é que prender é uma opção política. Você pode prender mais ou menos. A gente já tinha aprendido essa lição com os Estados Unidos, porque independentemente das condições sociais de vida concretas, decidir prender muito ou não é algo que, assim, é basicamente legislação criminalizadora, né? Leis como leis dos crimes hediondos, aumentos exacerbados de penas, uma coisa um pouco assim daquela bancada da bala e aquela demanda punitiva que se cristaliza em lei, e executivos que instrumentalizam muito polícias ostensivas. O que são polícias ostensivas? É a guarda municipal, é a polícia militar, é aquela polícia que faz prisões de pequenos crimes, se você pegar eles em contexto, né, veja uma diferença, por exemplo, uma grande operação da Polícia Federal pode pegar um grande traficante, ela apreende toneladas de droga. A Polícia Militar pega pedras de crack. Né? Então, quando você mobiliza uma polícia ostensiva para repreender essa microcriminalidade e você tem leis muito severas, o que acontece no Brasil é reflexo do que aconteceu nos Estados Unidos. O encarceramento em massa lá também foi produzido durante os governos Clinton, por exemplo, que não foi um período caracterizado por pauperização, por desemprego, pelo contrário. Então, o que eu quero indicar aqui com essa fala é que a classe política de um país é que decide o número de presos que vai ter, como diz o professor Zaffaroni. Então a gente pode fazer uma opção política por ter um sistema menos superlotado e, portanto, mais racional. A gente pode pensar em alternativas.
para que isso não pareça, né, uma ideia assim abstrata, existe um programa, né, também está sujeito a críticas, mas é uma alternativa, chamado Programa APAC, que cria, ao invés de prisões, casas comunitárias, onde as pessoas cumprem pena, são privadas de liberdade, não podem sair, mas podem receber a visita das famílias, podem realizar trabalho cooperado, podem realizar benfeitorias para a comunidade que está em volta, pode ser produção de pães, reparos hidráulicos. E isso tudo já existe no Brasil como experiências modelo, principalmente em Minas Gerais. Então, existe alternativa concreta. O importante é que a classe política pare de pensar em reagir à violência com a irracionalidade de uma resposta penal e comece a pensar alternativas mais inteligentes. E existem, né, alternativas para isso. Eu acho que botar o preso trabalhando era a coisa mais inteligente a ser feita. Porque, primeiro, a pessoa ociosa, sem fazer nada, não vai ficar nunca bem, né? Ou vai arquitetar mais crimes, ou vai deprimir, ou vai ficar violento, ou vai ter sempre uma coisa negativa. E o trabalho é sempre uma coisa que dignifica a pessoa, né? Ela se sente sendo redimida, está trabalhando, está produzindo, vai ganhar um dinheirinho para fazer aquilo também, que pode ter um fundo para ajudar na família. Eu acho que essa coisa da produção... Eu me lembro que nessa prisão que eu vi, elas faziam bola de futebol. Então, eu achei interessante, porque elas tinham um trabalho ali para fazer bola de futebol, e elas adoravam trabalhar. Então, eu acho que era uma coisa que ajuda a passar o tempo, né? Não só estudar, como alguns estudam, né? Mas também trabalhar. Agora... mas aí tem que ver essa questão com um pouco de cuidado sobre o seguinte. A ideia de que o preso pode trabalhar, quem dera ele pudesse trabalhar. Produzir, vamos dizer assim. Não, tudo bem, mas vamos nesse sentido. Vamos lá. Nas penitenciárias brasileiras, em regra, a quantidade de presos que consegue trabalhar não passa de 5%. Tá? Então, assim, a ideia de que existe trabalho e eventualmente eles não querem, que é ofertado, escute, mesmo algo tão mecânico como fazer boneca de pano, costurar bola, um trabalho que não é exatamente algo que vai viabilizar fora da prisão, digamos, uma inscrição de trabalho como mobilidade social. Né? A gente teria que pensar em uma atividade mais elaborada. Tem muito assim, confecção, né? Tem muita confecção em presídio feminino, e até essa impressão é legal de marcar pelo seguinte: é muito maior a oferta de trabalho nas penitenciárias femininas do que nas masculinas. Tá? Nas masculinas o trabalho é muito... Sim. Assim, qualquer preso adoraria ter a oportunidade de trabalhar, mas as ofertas são muito pequenas. E o trabalho lá é um trabalho manual pouco qualificado. Tem algo de marcenaria, mas assim, nunca chega a ser algo que permita a mobilidade social. Mesma coisa na oferta de ensino ou educação. E aí a gente tem que pensar também o seguinte, quando alguém é condenado, né, pelo menos desde uma perspectiva liberal, certo? Quando alguém é condenado, você priva essa pessoa do direito de ir e vir. O centro da punição é a liberdade ambulatória, certo? Obrigá-la a trabalhar já existiu, né? Eram aquelas condenações a sentenças por trabalhos forçados. Ah, sim, mas aí é quebrar pedra, né? Era uma coisa... Isso. Era realizar trabalho, basicamente, trabalho para o Estado, né? Pavimentar, trilhos, fazer, enfim, cortar grama, esse tipo de atividade. Você não pode impor o trabalho a uma pessoa, porque aí o trabalho imposto, como você, né, bem percebe, não dignifica, né? O trabalho que dignifica é aquele no qual a gente realiza uma atividade laboral que pode render frutos para a nossa família, que nos dá valor social, né? E que permite pensar numa vida depois da prisão. Por isso que boa parte dos criminólogos argentinos hoje, que sofrem de mazelas muito parecidas com as do Brasil, tem se concentrado no período imediatamente antes da saída da prisão. Veja como essa ideia é interessante. A Argentina sabe que também tem recursos escassos, que ela não pode construir um sistema prisional modelo. Então, ela se concentra nos últimos meses em que o sujeito está cumprindo pena e tenta concentrar de maneira intensiva um ofício para dar uma esperança de vida. E esses projetos têm tido um relativo sucesso, né? No sentido de evitar os episódios de reincidência. O Brasil tem que enfrentar isso urgentemente e essa seria, por exemplo, uma alternativa, né? Se concentrar nos últimos meses de pena para tentar viabilizar o aprendizado mínimo pelo sistema S, por outra forma de capacitação, né? De algo que permita. Até porque também, e vou mencionar isso, porque é muito importante, né?
as pessoas precisam saber que os homens presos no Brasil, em sua maioria, não têm o ensino fundamental completo ou têm apenas o ensino fundamental. Então, estamos falando de homens presos com idades que vão de 18 a, mais ou menos em média, 29 anos, então de 18 a 29 anos, que não têm educação equivalente a uma criança de 14 anos, que é a 8ª série. Então, que ofício que uma pessoa dessas pode aprender que possa permitir uma vida fora do cárcere com o estigma de ter sido preso, né? Que não exija antes uma qualificação, como uma alfabetização funcional, como uma forma de aprendizado e terminar pelo menos seus estudos. Né? Olha, e você fica falando, a gente fica imaginando aquela história da Sansara, né? Que é aquela roda que você não sai do mesmo lugar, né? Porque o cara é preso, vai voltar para lá. O cara é preso, vai... porque não tem outra oportunidade, né? E quando você falou... filósofo Michel Foucault, Márcia, ele tem uma expressão muito interessante nesse sentido. Ele falava de isomorfismo reformista, que é quando você reforma para continuar igual. A prisão sofre disso, né? É verdade. E você estava falando assim de não pode obrigar a trabalhar, trabalho forçado. Sabe que eu visitei Robben Island, onde ficou preso Nelson Mandela. E lá ele ficava preso numa cela horrível e só tinha uma janelinha onde ele olhava para o lugar onde ele quebrava pedra todo dia. E ele começou a pintar e fez uma fundação depois que ele saiu, porque ele recebia de organismos internacionais material para pintar, porque ele não podia fazer nada, mas pelo menos ali ele começou a pintar. E foi uma terapia, porque às vezes também é uma terapia, né? Você achar um ofício dentro do lugar onde a pessoa está presa, né? Mas Mandela era Mandela, né? A gente tem que... Mas aí tá, é interessante mencionar isso, né? Porque você imagina uma cela pequena para uma pessoa e quão angustiante deve ser. Agora imagine ficar numa cela pequena cheia de outras pessoas. Não, é uma coisa terrível no Brasil. É verdade. Quer dizer, o drama é muito maior, porque a falta de intimidade, né? Agora, Maurício, um dia inteiro a gente está falando dessa população maioritária, né? Mas, e o crime de colarinho branco? Porque aqui no Brasil a sensação que a gente tem é que, você falou que a gente prende muito, mas também solta muito, né? Em relação ao crime de colarinho branco, as determinações são diferentes, né? A primeira coisa que eu quero indicar aqui é a discrepância que existe. Realmente são dois mundos diferentes, mas que se conectam, porque a regra, Marcia, é assim, normalmente, quando a lei se torna mais rigorosa para alcançar os criminosos de colarinho branco, no limite, ela acaba prejudicando mais ainda os que são destinatários normais da norma penal. Apenas a título de exemplo. Você lembra que recentemente o Supremo Tribunal Federal discutiu se, de acordo com o texto da Constituição, poderia ou não ter prisão após a segunda instância, certo? Aquilo estava no marco de uma discussão que envolvia políticos muito poderosos. Mas, se a decisão tivesse sido outra, e por uma apertada maioria ganhou o texto constitucional, o efeito daquilo na população prisional tradicional teria sido devastador. Então, a mecânica funciona assim. Quando você nega direito aos ricos, quem mais sofre são os pobres. Por isso que você vai encontrar frequentemente, na defesa de direitos de pessoas que fazem parte da classe política, que fazem parte do grande empresariado, um monte de instituições de defesa de direitos humanos lutando por aqueles direitos, aparentemente pelo colarinho branco. Mas é porque o reflexo disso, lá embaixo, é sempre muito ruim. Por exemplo, se a gente admite condução coercitiva, algo que aconteceu, né, por exemplo, no caso do ex-presidente Lula, que foi conduzido coercitivamente para ser interrogado, a gente tem que lembrar que o Amarildo, que foi capturado e morto pela polícia, também foi vítima de condução coercitiva. Ele foi obrigado a entrar num carro de polícia e nunca mais apareceu. Então, há uma conexão nesse ponto, né? São mundos distintos. Mas, quando o direito de quem tem é negado, quem não tem sofre ainda mais. E elaborando um pouco sobre a questão do colarinho branco, o interessante é o seguinte. Os crimes que dizem respeito ao colarinho branco, normalmente, são crimes sem violência, grave ameaça, e não tem uma vítima específica. Né? A gente teria que dizer, por exemplo, na corrupção, a vítima somos todos nós. Não, né? na corrupção é pior, porque você tem uma população que é vítima. Isso, mas são vítimas indiferenciadas, certo? A gente fala do futuro do Brasil. Não tem uma cara, né? Não tem uma cara. Exato. Não tem uma cara, está diluído.
Isso, essa diluição, isso também acontece em outros crimes, né? Nos crimes tributários, que se você não paga tributo, não tem. Nos crimes ambientais, que você não sabe exatamente quem vai ter que pagar a conta da destruição do meio ambiente. Então, os crimes de colarinho branco, eles não têm a reatividade da repressão do crime de alguém que foi assaltado, de alguém que foi morto, de uma mulher que foi estuprada. Então, essa aparente distância que existe na vitimização coloca eles num outro padrão de racionalidade. E o que eu quero indicar aqui com um exemplo vai mostrar, né, a disparidade que existe na distribuição da justiça criminal no Brasil. E eu vou tentar fugir um pouco do exemplo da corrupção, porque é algo e da lavagem de dinheiro, né, porque é algo que traz muita empatia na análise, e às vezes esse sentimento pode atrapalhar um pouco a análise da razão, para me concentrar num crime que é de colarinho branco, tá? Que são os crimes ambientais. Se a gente pegar os 10 maiores desastres ambientais da história do Brasil, mais da metade deles aconteceu depois da lei dos crimes ambientais. Marcelo, você sabe quantas pessoas cumprem pena no Brasil hoje por crime ambiental? E olha que não falta crime ambiental no Brasil, tá? Não, a gente teve aquela tragédia de Brumadinho. Exato. Então você tem mais ou menos 800 mil presos no Brasil, 800 mil presos. Essa conta, eu não vou entrar em detalhes, porque a gente precisaria de uma live só para explicar como se faz essa conta. Mas em termos gerais, por uma explicação didática, tem 800 mil presos no Brasil e só 130 pessoas presas por crime ambiental. Sabe quem são essas pessoas? São pescadores que foram surpreendidos utilizando instrumentos de pesca proibidos no período de defeso. Você mencionou Brumadinho, Mariana, explosões, garimpagem. Quem paga a conta do crime de colarinho branco também são os mais pobres. Então, a ideia de que a gente possa mobilizar um sistema de justiça criminal para punir os que estão em cima, normalmente envolve tamanha violação de direitos que o efeito em quem está embaixo é ainda pior. É muito difícil, por isso, separar uma coisa da outra, né? Dizer, olha, você defende crimes de colarinho branco, permitindo que as pessoas mais pobres sofram. Mas esse efeito se sente pela própria modulação em que os tribunais decidem. Mas vem cá, não pode separar, não? Crime de colarinho branco de outros crimes? Não pode? Tem que ter esse reflexo, tem que ter essa sinergia sempre, se são mundos tão diferentes. Por que a justiça não faz algo em relação a isso? O problema é esse, né? Bom, primeiro o critério da lei que é universal, né? A gente não pode fazer uma lei para quem é pobre e para quem é rico, a lei tem que ser mas para crimes diferentes. Um crime de corrupção não é um crime de roubo, né? Várias alterações foram feitas, claro. Várias alterações foram feitas nesse sentido. Veja, por exemplo, no crime de corrupção, há hoje uma permissividade muito maior em termos de investigação, né? No sentido de abertura de contas bancárias, de sigilos midiáticos, né? Abertura do sigilo das conversas telefônicas. Então, eu diria, dos anos 2010, principalmente em diante, a jurisprudência conseguiu produzir modulações que, finalmente, permitiram investigações contra o colarinho branco de avançarem. Né? Mas chegou num ponto em que a permissividade que eles estavam procurando produziu tantos efeitos lá atrás que eles tiveram que recuar. Esse é um jogo muito difícil de equilibrar, Marcia. Olha, não é uma coisa do Brasil. Nenhum país do mundo conseguiu realizar isso. Posso mencionar, por exemplo, você lembra da grande crise de 2008, certo? Uhum. Ela não produziu... Veja, a grande crise de 2008 foi uma crise que, embora não tivesse afetado tanto o Brasil, afetou decisivamente a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Só meia dúzia de pessoas ainda estão presas pela crise de 2008. Crises nas quais houve fraude, mas assim, fraude com F maiúsculo, né? Contabilmente demonstrada. Então, todo aquele drama humanitário produzido pela crise de 2008, e os Estados Unidos hoje não têm mais do que meia dúzia de pessoas presas por esses fatos. Então não é só um problema do Brasil, é muito difícil equilibrar. Por quê? A lei diz que funciona para todos, né? A lei é universal, mas a estrutura social é tão desigual que o ajuste entre essa pretensão de universalidade e a particularidade onde ela se realiza não encontra uma adequação simples, não só no Brasil, digo, em todos os países que têm sistemas, né, enfim, de justiça criminal próximos ao nosso. Agora, Dieter, quando você fala assim, a gente fica imaginando, bom, mas também é o seguinte, você disse que não tem quase gente presa, né? As pessoas no crime de colarinho branco conseguem excelentes advogados, né? Que ficam entrando com recursos e mais recursos e mais recursos, e aquilo nunca é julgado. Pelo menos no Brasil, a gente vê muito isso, né, Dieter?
E aí eu quero só colocar uma coisa que eu sei que você tem as suas críticas, mas eu sou uma pessoa que eu sou fã da Lava Jato, porque eu acho que a Lava Jato, como diz até o ministro Marco Aurélio Mello, foi um ganho, e até o Fachin, para o combate à corrupção nesse país, que nunca foi visto, né? Nos últimos 30 anos foi a maior operação de combate à corrupção. 7 anos e 80 fases, né? Tiveram os excessos, está sendo agora a discussão toda que vai acontecer, mas foi um momento em que a população brasileira sentiu que as pessoas que estavam envolvidas em corrupção realmente iam pagar por isso, né? Coisa que nunca até agora a gente não tinha visto até então. Mas olha só, de fato, veja, a gente pode ter opiniões um pouco divergentes sobre a Lava Jato, mas eu quero reconhecer o seguinte. De fato, a Lava Jato foi capaz de mostrar para a população brasileira um tipo de corrupção institucional tão enraizada na burocracia que era muito difícil de ser desvendada. Esse mérito precisa ser dado à Lava Jato no sentido de ter explorado e de ter exposto, né, o tamanho da infiltração de interesses privados no Estado brasileiro. Até aí eu estou de acordo. Mas eu quero apontar o seguinte. Se a gente fizer um exame crítico da Lava Jato, independentemente, digamos, da avaliação da conduta dos procuradores, do ex-juiz e ex-ministro, mas pegando só os fatos, e como eu atuo, né, no âmbito da operação, enfim, acompanhei isso em diversas fases, e como se disse na apresentação, eu estou na terra, né, e sou da terra em que isso aconteceu, então conheço bem as pessoas que estão envolvidas aqui. Eu vou dizer uma coisa que você não vai gostar de ouvir, tá? Mas é verdade. Os mais culpados se safaram porque fizeram acordos de colaboração. Então, os mais culpados receberam o benefício da lei. Foram até o balcão de negócios do Ministério Público e, é verdade, devolveram dinheiro. Mas cumpriram penas de 1 ano, 2 anos, em prisão domiciliar e saíram livres. Né? Então, assim, os grandes culpados da Lava Jato acabaram recebendo o beneplácito da lei. E aquelas pessoas que ficaram presas, eu diria assim, quem mais sofreu não foi o escalão de cima. Se você hoje for procurar quem está preso pela Lava Jato, vai ser o escalão intermediário ou baixo dessas grandes operações. Então, veja a injustiça do negócio. Né? Na pirâmide de distribuição de responsabilidades, na maior operação anticorrupção do Brasil, os mais culpados encontraram um caminho legal para se safar. E as pessoas que estavam no nível médio e baixo dessa pirâmide de distribuição, né, de produtos que vêm da corrupção, acabaram pagando o preço disso. Isso também não me parece justo. E uma coisa que é interessante dizer sobre, né, enfim, o papel da advocacia, da boa advocacia, né, na defesa de pessoas do colarinho branco, eu acho que hoje, felizmente, a gente pode dizer que boa parte da população brasileira também tem acesso a uma boa defesa. Isso graças à Defensoria Pública. Márcia, considere isso. O Brasil demorou quase 30 anos para ter Defensoria Pública em todo o país. Isso significava que, na prática, quem era pobre não tinha defesa. Tinha que contar com um advogado que respondia pela pecha de porta de cadeia, ou então tinha que penhorar o futuro, hipotecar todos os bens da família para conseguir uma defesa mal feita. Então, eu sou um entusiasta da estruturação plena da Defensoria Pública para que todas as pessoas tenham defesa de qualidade. E nisso eu posso garantir. Nos últimos 10 anos, a quantidade de recursos especiais extraordinário e habeas corpus em Brasília, que pessoas pobres conseguiram graças à Defensoria, aumentou exponencialmente. A OAB, claro, vê com uma certa reserva isso, porque quanto mais defensoria, mais emprego ela vai ter para um certo tipo de advocacia que atende essa demanda. Mas eu acho que nesse caso, claro, o interesse público é prevalente. Sua voz sumiu. Né, sua voz sumiu. Perdão, acho que a voz agora entrou. E no final eu digo o seguinte, você menciona, né, e tem uma certa razão, tá, Marcos, quando você diz assim, olha, tem muito recurso, as decisões não se cumprem, mas eu quero deixar claro para todo mundo que quem aceita o recurso é o juiz. Então, né? Mas aí é que a gente estava querendo... Eu não tenho prazo nenhum, né? Em relação Dieter, é onde eu estava querendo chegar, porque que as pessoas falam muito, que a gente ouve nos comentários nas mídias sociais, é que, às vezes, né, o que acontece? A polícia prende, o Ministério Público se leva a denúncia e tal, e aí a justiça solta, né?
E a gente tem Olha, muitos. eu gostaria de viver nesse Não, mundo. não, não, mas, ô, Dieter, a gente está falando dos grandes crimes de colarinho branco, né? Que a gente vê, isso acontece muitas vezes, não, mas soltou, não, tem um habeas corpus, soltou. Então, essa sensação de que existe um lado político na justiça que leva a essa sensação de impunidade à população, isso é claro, as pessoas ficam perplexas, né? A gente fica Claro. perplexa. Eu me coloco aqui também. Porque quem não é advogado e não está no meio trabalhando e não é juiz nem promotor, quando vê essas notícias, fica, mas espera aí, e agora? Né? Isso me protege ou não me protege como cidadã, já que a lei virou uma questão também de acordo com a situação política? Claro. Uma analogia interessante, uma comparação que dá para fazer, é você considerar, por exemplo, a justiça do trabalho e a justiça penal. Normalmente, por causa de um princípio na justiça do trabalho, que chama indúbio pro operário ou indúbio pro mísero, quando você tem dúvida se é o trabalhador ou o patrão que tem razão, o trabalhador ganha. Né? No direito penal existe um outro princípio, que é o indúbio pro réu, indúbio pro acusado. Mas na justiça penal, esse princípio não opera. E como é que eu posso demonstrar que ele não opera? Se você pegar uma estatística da distribuição de justiça no final dos processos, escute isso, Márcia. Se hoje você é condenada por um crime, não importa se você é culpado ou inocente, certo? Você é acusado de um crime. A chance matemática de você ser condenado é de 78%. Então, só o fato de ser acusado já cria contra si uma enorme presunção de culpa e não de inocência. Os maiores índices de absolvição no Brasil estão no tribunal do júri, que julga o pior crime que existe, que é o homicídio doloso, né? O assassinato de alguém. Veja que as pessoas, o senso comum, conseguem absolver com mais frequência do que os juízes. Então, pensar que o sistema de justiça criminal é frouxo é errado, é estatisticamente errado. Porque, em regra, em 78% dos casos em que há julgamento de mérito, a pessoa que foi acusada vai ser condenada. Mas eu estou querendo mais falar sobre a questão da jurisprudência, que eu estava lendo, é lógico, eu fui fazer essa live com você, fiquei pesquisando, né? Muita coisa, né, Dieter? Você é professor. Então, eu estava lendo aqui, eu pesquisei algumas coisas sobre alguns professores, até um da USP também, que fala que muitas vezes a gente está vendo as decisões que estão sendo politizadas e que isso não é bom para a justiça, né? Eu até tenho Claro que aqui não. que isso não traz uma segurança jurídica para o Brasil. Isso, no fundo, acaba atrapalhando muito. Por exemplo, o professor de Direito da USP, Rafael Maffei, você conhece ele? Ele é da Não, sem USP. dúvida. A politização das cortes, não só a politização, né? Mas toda essa discussão, toda a discussão sobre, digamos, a recente atuação, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, ela tem a ver com uma nova forma. Vamos lá, em países que são marcados por uma democracia frágil e constante instabilidade política, é quase que natural que os tribunais tenham mais protagonismo do que deveriam ter. Olha só, há 30 anos seria impensável imaginar que alguém que não fosse estudante de direito ou advogado sequer soubesse o nome dos 11 ministros. Hoje, todo mundo sabe, é mais fácil escalar os 11 ministros do que a seleção brasileira. Com E todo certeza. mundo tem uma opinião sobre cada um dos ministros. Então, a dimensão política do Supremo Tribunal Federal se agigantou. Se a gente considerar, por exemplo, o atual governo e as formas ideológicas que ele abraça, a gente vai ver que o Supremo exerce um protagonismo como um órgão reativo, não é? Por exemplo, o presidente libera armas, o STF evita a sua proliferação. O presidente decide diminuir critérios para a exploração de áreas protegidas por reservas naturais, o STF entra em cena. Então, os tribunais hoje, especialmente em matéria criminal, têm servido como uma espécie, dentro da estrutura de freios e contrapesos, né, que é típica de uma estrutura republicana e democrática, ele tem assumido esse tipo de papel. Né? Então, a tua percepção é correta. Agora, quando a gente fala de politização, nem sempre nesse sentido político maior. Né? Também existe, evidentemente, decisões que são marcadas por uma política pequena, uma política mesquinha. Às vezes, muito dirigida pelo narcisismo, né, pela vaidade, pela idiosincrasia,
ou também por interesses imediatos. Basta ver recentemente como o Supremo Tribunal Federal quase permitiu, contra o texto da Constituição, que houvesse reeleição na Câmara e no Senado, algo que estava taxativamente proibido, pensando como seria a melhor composição de um legislativo para restabelecer um sistema de equilíbrio entre os poderes. Mas, enfim, isso é só um exemplo de como a tua percepção faz sentido. As cortes superiores no Brasil nunca estiveram num momento de tanta tensão política quanto hoje. Por isso que qualquer decisão, inclusive em matéria penal, tem esse efeito, essa repercussão, essa ressonância tão poderosa. Ô Dieter, eu acho ótimo, você fala super bem e você coloca isso de uma maneira tão equilibrada que a gente até fica mais esperançosa que a justiça se faça presente. Mas o Brasil parece sempre... Eu nunca vou me esquecer, uma vez eu estava fazendo o Jornal da Manchete e o Carlos Chagas estava em Brasília, que ele era comentarista de política. E teve alguma coisa de uma lei que ele falou assim para mim, mas Márcia, nem se preocupe, porque essa lei não vai pegar. Né? Que o Brasil era assim. Ele falou assim, não, o Brasil é assim, tem lei que pega, tem lei que não pega. Então, é uma coisa assim que a gente fica um pouco assim desolada de ver que a justiça pode ser assim maleável. Eu até estava lendo sobre o Fachin, ele estava falando que as coisas vão se adelgando, ele usou até essa expressão, né? E isso é que entristece de alguma forma, porque parece que a justiça não é cega, né? E que a justiça não é justa. Então, dá uma insatisfação muito grande, claro. Entendeu? Ela falha nas duas pontas. Bom, sobre essa questão da lei pegar, né? Assim, vamos lá. O exemplo que eu dei sobre os crimes ambientais é um exemplo disso, né? Você criou uma lei com uma série de crimes que não tem condições de serem apurados, de serem investigados, né? Por isso que vários autores, um deles, um professor gaúcho hoje radicado no Rio, que é o Saulo de Carvalho, junto com outros tantos, né, professores e teóricos, enfim, juristas propriamente, pessoas que estudam o sistema, propuseram, né, tem ainda pendente de aprovação, uma lei de responsabilidade político-criminal. O que essa lei diz? Que ninguém pode criar uma lei penal sem ter certeza de que tem condições de efetivá-la, de que existem vagas no sistema penitenciário para as pessoas que vão prender, que tem orçamento para poder realizá-la, né? Que é uma espécie de lei de responsabilidade fiscal para questões penais. Não criar mais leis penais, não criar nenhuma hipótese de crime, não aumentar a pena, sem prévios estudos de impacto social dessas leis. Isso é uma alternativa que a gente tem, pelo menos, para restaurar um padrão de racionalidade e acabar com essa ideia ainda mais seletiva de que tem leis que foram feitas para serem cumpridas e leis que foram feitas para serem desprezadas. Olha, Dieter, eu não quero falar, não, mas eu fiquei pensando assim, se o cara vai ter que pensar, se vai ter espaço, se vai ter dinheiro, se vai ter onde colocar tudo isso, então não vai ter a lei ou não vai ter o crime? O problema é que elaborar leis no calor do momento, e veja que interessante, isso acontece muito por causa do populismo penal, né? Então, você tem um caso muito grave, né? Digamos que você tem um homicídio muito grave, uma acusação de estupro muito grave. Isso acontece no mundo inteiro, né? Para que a gente não fique um pouco com aquela coisa de vira-lata. Assim. Isso acontece no mundo inteiro. Sempre que acontece um caso muito grave penal, rapidamente aparece um político para criar uma lei penal, e essas leis geralmente têm nome, né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente conhece a Lei Carolina Dickmann, que foi uma lei que foi criada porque a Carolina Dickmann foi vítima da exposição de fotos privadas quando foi fazer manutenção do seu laptop. Então, você pega um episódio, você leva ele à máxima potência, transforma em lei penal, mas ninguém pensou como que aquilo vai ser fiscalizado, como que aquilo vai ser aplicado e como as pessoas identificadas vão ser punidas. E aí todo o problema que a gente falou no início da live, né? Dizendo, olha, essas pessoas não prestam serviço comunitário, elas não podem nem ser responsabilizadas de um jeito socialmente útil e dignificante. Claro, porque ninguém nem pensou uma resposta fora de simplesmente jogá-las dentro de uma prisão, de uma jaula. Ô, Dieter, sua voz sumiu. Eu tossi, sua voz sumiu, hein? Eu devo ter colocado... eu não sei, entrou uma ligação, eu vou tentar colocar de volta, só um instante. Não, olha, Dieter, vou aproveitar para tossir. Se eu colocar um fone, talvez? Vamos ver. Ô, Dieter, mas olha, nós já estamos chegando no final da nossa live.
Um assunto... Vamos ver se melhorou agora. Melhorou, mas agora você está mais... Perfeito. Você tem que levantar. Ô, Dieter, nós já estamos chegando, infelizmente, no final da nossa live. Eu acho que você fez colocações aqui importantíssimas sobre essa questão toda penal, criminal no Brasil, né? Você falou bem, muito interessante tudo que você falou sobre a comparação de apertar no leito colarinho branco e vai justamente apertar no colarinho azul, né? Ali que eles vão sofrer. São coisas que a gente não tem essa noção jurídica, né? Eu quero te agradecer muito. Sei que você está aí em Curitiba, né? No centro, você viveu aí a Lava Jato desde o início. Eu sei que você defendeu que não fosse feita a prisão coercitiva, não foi isso que você defendeu? A condução coercitiva. Que você ganhou isso, né? Você conseguiu passar toda o seu, vamos dizer assim, o seu pensamento e você conseguiu que essa condução coercitiva não existisse mais, né? Olha, mais do que isso, Marcelo, a condução coercitiva não só é proibida, como já era à época, hoje ela é crime. Se alguém determinar a condução coercitiva fora das hipóteses legais, o fato é considerado criminoso, né? Na ocasião, eu tive muita condição de atuar em favor desse tipo de causa, que tinha relação com a Lava Jato, mas não era por causa da Lava Jato, era por causa do impacto que ia produzir no sistema criminal, como amicus curiae, né? Pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Foi um período em que muitas questões importantes para a cidadania foram debatidas no eixo bastante pessoalizado, né? E isso sempre é um problema, porque era assim, se essa decisão for tomada, vai ser bom ou ruim para o Lula. E não pode ser assim, né? A pergunta é, essa decisão é conforme a Constituição? Essa decisão promove os direitos humanos? Então a gente sempre tentou tirar o debate de pessoalizá-lo para colocar isso pensando em todas as pessoas e principalmente nas que mais sofrem a repressão criminal. Bom, eu quero te agradecer muito. Eu sei que você é um professor brilhante, né? Os seus alunos te adoram e você teve também um mestre... Eu não sei, acho que valeria consultá-los. Você teve um mestre também muito importante, que é o Fachin, que tem dado declarações muito equilibradas também, né? Enfim, eu quero te agradecer e te desejar sempre muito boa sorte de ter... E quando tiver algum assunto aqui polêmico, estamos aqui para a gente fazer uma nova live. Tá bom? Eu que agradeço, Márcia. Muito obrigado pelo convite. Fiquei honrado com o teu convite, né? Como, enfim, fã da tua trajetória, né, na televisão. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estabelecer um diálogo com pessoas que normalmente não são, né? As pessoas imediatamente próximas para conversas acadêmicas. A Universidade Pública está aí para poder responder essas questões, né? Para poder pensá-las em favor da sociedade. E também acho que sempre é bom conhecer um advogado criminalista, né? Nunca se sabe quando vai se precisar. Com certeza. Obrigado, Dieter. Um grande abraço para você, tá? Obrigado a Tchau, você. Gente, bom, Tchau. Foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta na quarta-feira. Vamos falar sobre outra coisa. Vai ser sobre espiritualidade e vai ser sobre a palavra de Deus. E a gente tem que rezar muito para passar esse momento, gente. Uma boa noite para todos vocês.